Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Diogo e hoje eu vou dar aula de história para o nono ano. Para o nono ano, tô aprendendo pessoal, tô aprendendo a falar na câmera. Eu vou começar a dar aula para o nono ano e eu vou fazer um apanhado, um resumo de todas as aulas que a professora Ivânia já deu. Então vou começar desde o início, tá bom? Relembrando todos os assuntos, pautando todos os assuntos para a gente ir no decorrer dessa história, né? Que a gente vai contar aqui da história. Então vamos lá, tá, pessoal? A professora Ivânia vai ficar responsável pelos exercícios. Ela vai passar os exercícios para vocês. Eu vou botar na plataforma da Uno e eu vou ser responsável pelas videoaulas. Tudo bem? Combinado? Eu espero que vocês gostem da minha aula e vamos lá. Eu tô aprendendo, pessoal. Se vocês quiserem me dar uma dica, alguma sugestão aí, como é que eu posso trabalhar essa aula, eu aceito qualquer sugestão, tá? Me mandem no WhatsApp aí. Professor, você poderia botar isso. Professor, poderia você botar aquilo. Me fala para eu poder implementar e melhorar o meu trabalho, tá bom? Eu vou ser muito grato se vocês me ajudarem. Então vamos lá, partindo. Começando, vamos falar sobre a Primeira República, que é o tema geral dessa primeira unidade de história do nono ano. Vamos começar com uma imagem. Essa imagem é uma imagem de São Paulo. É uma cidade, né? É uma parte urbana de São Paulo, tá? Prédios, bondinho, carro, as pessoas com seus chapéus, não sei português. Vamos ver se deu. Então vamos ler essa partezinha aí dessa legenda. Praça perto da Central dos Correios em São Paulo. A paisagem urbana da região central da capital paulista começava a ser ocupada pelos automóveis e pelos prédios no início do século XX. Foto da década de 1920. Olha, 1920. Fica ligado nessa data, porque essa data vai demonstrar muita coisa para vocês, tá bom? Seguindo. Outra imagem. Essa é uma imagem do povo de Canudos, que foi cercada pelo Exército Federal, né? Olhamos para eles, né? São pessoas pobres, carentes, negros, né? Muitos deles são negros, pessoas necessitadas, né? E vai ser uma das partes em que é uma parte que, vamos dizer assim, representa muito bem como é que se anda a história do Brasil, né? É um povo que aí está sendo reprimido pelo próprio Estado brasileiro, né? Um povo precário, necessitado, que está sendo oprimido pelo próprio Estado brasileiro. A Revolta dos Canudos é uma parte icônica da nossa história, em que um povo, né, que acaba de ser libertado da escravidão, há uma mudança da monarquia para a república nesse momento, em que eles saem dessas pessoas saem das fazendas em que eles trabalhavam para os seus senhores, né, os ex-escravos, aquelas pessoas humildes, se amontoavam em outros locais e criavam terras comunais, né? E essas pequenas propriedades de terra, elas viviam de subsistência. A cidade de Canudos, ela é prova disso, né? Que aquelas pessoas viviam pela subsistência, para sobreviver. Eles trabalhavam para viver, né? Para ter o que comer, para ter o que sobreviver. E nessa república, né, que já vai ser modificada, como vai entrar mais afinco, aqui nós vamos entrar mais afinco nesse momento, vai ser uma república em que grupos oligárquicos vão tomar o poder. O que é oligarquia?
são grandes proprietários de terra, né? A oligarquia que é aquele grande proprietário, aqueles grandes magnatas, de donos de grandes latifúndios, em que eles tomam controle do governo do Brasil, né? E eles ameaçam a tomar a terra desse povo. E no final acaba conseguindo, né? Se a gente for analisar, saber, se vocês souberem mais sobre essa história, eles vão acabar conseguindo, né? No final das contas. O pobre sempre se ferra no final, como sempre. Eles tomam essas terras. Eles tomam essas terras. Eles ameaçam tomar essas terras para eles, e esse povo se vê numa situação muito complicada, em que eles vão lutar para defender sua terra. Muito deles é um final triste, né? Se vocês quiserem ver o filme de Canudos, tem um filme sobre a revolta dos Canudos, seria bom que vocês vissem. Talvez eu boto aqui no link na plataforma da ONU para vocês verem, tá? E é uma situação bem complicada que eles vivem, né? Que eles acabam perdendo suas terras e vivem à margem. Esses povos vivem à margem da sociedade, né? No Brasil. E retrata bem a história do Brasil em um seu todo, até nos momentos atuais. A classe mais pobre, ela é sempre marginalizada, né? Jogada para escanteio. No que se trata com os índios, no que se trata em outras regiões do Brasil, também há revoltas nessa fase de início da República. Como a gente pode ver também, a revolta do Contestado também, no interior do estado do Paraná e de Santa Catarina, também vai ter uma revolta lá. Existe uma resistência muito grande dos negros após a abolição da escravatura, né? E uma resistência muito grande à opressão dos povos indígenas, né? E essa imagem de Canudos representa toda essa resistência, toda essa luta contra essa opressão, né? Contra a marginalização das classes mais marginalizadas. Vamos olhar essa parte aqui de baixo. No último censo demográfico realizado em 2010, constatou que 84% da população brasileira vivia nas cidades. O texto a seguir apresenta um quadro bem diferente. Segundo ele, em 1920, entre os brasileiros com uma ocupação, quase 70% trabalhavam no campo. Vamos sair um pouco de São Paulo e vamos colocar aqui Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Se a gente for falar aqui com os nossos bisavós, né? Bisavós de vocês, né? Meus avós, meu avô, minha avó, se a gente for falar com eles vão retratar quando eles vieram para cá, para a cidade de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, né? Que antigamente nem se chamava assim, era Machabomba, né? Essas terras aqui da Baixada Fluminense era de praticamente zona rural, né? Aqui em Nova Iguaçu e Belfor Roxo, se vocês verem a cor do município, uma cor laranja, é por conta que antigamente a cidade de Belfor Roxo e de Nova Iguaçu era uma plantação de laranjas, eram os laranjais, né? Tanto que Nova Iguaçu, até um certo tempo, era chamada de cidade perfumada por conta do cheiro da laranja, das flores da laranja que tinham aqui na cidade. Desde a década de 1917, 18, houve um processo de urbanização. Esse processo de urbanização foi crescendo até hoje. Essas regiões em que eram zonas de campo, de rural, né, se tornaram grandes cidades com populações enormes. Vamos lá. A força do campo e o crescimento das cidades, né? Outro detalhe que eu esqueci de dizer: 1920. De 1914 a 1918 há um problema no mundo, né? No mundo em geral. O que é nesse momento que vai acontecer no mundo? A Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, que é chamada nesse momento, né? Em que vários países da Europa
eles entram em conflito entre eles e há uma escassez de mantimentos, né, de produtos. Então, se os países industrializados, né, que produzem esses produtos industrializados, como é que eles vão produzir nesse momento se eles estão em guerra? O que acontece vai ser os países subdesenvolvidos, os países fora dessa industrialização, como por exemplo a América Latina, África e... Não vou botar a África, porque a África industrializou, é um dos países que mais, a região que industrializou mais tarde. Esses países aí, esses são os países que oferecem matéria-prima, né, para a Europa. E na Primeira Guerra Mundial, há necessidade de material industrializado. Então o Brasil, junto com os países da América Latina, eles começam a ter nesse momento um processo de industrialização. Esses países começam a se industrializar para atender uma demanda que existe na Europa. Graças à Primeira Guerra Mundial, o Brasil começa a se industrializar, né? Se a gente for analisar os outros países, o Brasil se industrializou muito tarde. Vamos lá. Vamos começar com o tema agora. A força do campo e o crescimento das cidades. De 1880 até os anos de 1930, a sociedade brasileira dinamizou-se muito. A nova configuração social representava o resultado imediato do crescimento geral da população combinado com a política agressiva de incentivo à imigração estrangeira. Para completar, já na década de 1910, se observou um acelerado processo de substituição de importações, que eu acabei de falar, implementado durante a Primeira Guerra e no final desta, o qual, unindo a crise da agricultura, levou que as cidades e as indústrias ganhassem importância renovada no cenário nacional. Esse trechinho, pessoal, vamos pegar nessa parte de imigração. A República vai entrar no final da monarquia, houve a abolição da escravatura, né? Então, quando a escravidão ela acaba, há uma necessidade dos grandes proprietários de terra de preencher essa lacuna que fica vazia de mão de obra. E o que eles fazem? Eles incentivam a imigração de italianos para o Brasil, né? Eles incentivam a imigração de italianos para o Brasil e esses italianos vão começar a preencher a mão de obra assalariada no Brasil, né? Também os italianos também preenchem também a mão de obra também na indústria. O Brasil está começando a se industrializar nesse momento, e na indústria você vai perceber que vários italianos vão começar também a trabalhar dentro das indústrias. Então vamos continuar. A população brasileira cresceu a uma taxa de 2,5% ao ano, enquanto a população das cidades de 50 mil ou mais habitantes subiu de 3,7%, e das cidades com mais de 100 mil a 3,1%. Por outro lado, se no primeiro decênio da República a população rural que vinha para ficar, a alternativa rapidamente era a feição do país. Meio leitura, desculpa, pessoal. Apesar disso, a realidade nacional continuava a ser eminentemente agrícola. Segundo o censo de 1920, dos 9,1 milhões de pessoas em atividade, 6,3%, 69,7% se dedicava à agricultura, 1,2 milhão, 13,8% à indústria e 1,5 milhão, 16,5% aos serviços de uma maneira geral. Lilia Moritz Schwartz. Gente, essa historiadora ela é muito boa. Ela está no YouTube. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, é uma grande historiadora, muito premiada. É uma das maiores historiadoras do Brasil que eu a considero muito. Eu adoro ela. Se vocês quiserem saber sobre a história do Brasil,
Sigam Lilia Moritz Schwartz, ela é uma grande historiadora. Então, voltando. Se vocês perceberem, pessoal, Brasil, antigamente, logo na sua formação, Brasil, logo na sua formação, era um país em que começou na sua produção, na sua criação, a produção do pau-brasil, na extração do pau-brasil. Depois começou com a cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar também junto com a expansão do gado, né? Tanto que hoje nosso país é um país tão extenso, tão continental, extenso territorialmente, graças a essa expansão do gado, né? E também depois dessa fase, né, com a decadência da produção canavieira, veio a fase do café, né? Café que é um produto que começou a ser muito cobiçado em outros países e que se adequou perfeitamente ao clima tropical do Brasil, né? Então, com o advento da industrialização no Brasil, vocês vão perceber que quanto mais se industrializa, aumenta o espaço urbano. O espaço urbano vai começar a crescer e junto com a industrialização e os produtos e os trabalhos de serviços, né, que vão crescer junto com a industrialização. As cidades vão começar a ficarem mais densas e por conta desse crescimento, por conta da Primeira Guerra Mundial, há esse crescimento urbano, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessas 3 perguntinhas. Vamos olhar a primeira pergunta aqui, né? De que maneira na imagem 1 se relaciona com os dados do censo de 1920? Vamos olhar a primeira imagem aqui. Vocês olham a primeira imagem, a cidade de São Paulo, né? Lembrando que centros urbanos na década de 1920, é uma minoria, né? 70% da população é rural nesse momento. Isso não representa nem 30% do país, né? Então vamos seguir. Vamos lá olhar a resposta. A fotografia da praça localizada próxima ao Central dos Correios em São Paulo, em 1920, mostra uma movimentação de pessoas, carros e edifícios altos. A imagem representa um Brasil urbano minoritário no país à época, mas que estava em crescimento. De acordo com o censo de 1920, apenas 30,3% dos 9,1 milhões de trabalhadores se dedicavam à atividade do meio urbano. 13,8% estavam na indústria e 16,5% estavam nos serviços. A fotografia de 1920 também remete à riqueza e modernização de São Paulo, proporcionados em grande parte para a expansão da economia cafeeira. Gente, economia cafeeira também ela dá impulso à industrialização do Brasil, porque se não fosse os grandes barões de café acumulando riquezas graças à produção do café, sendo exportados ao mercado externo, eles acumularam essas riquezas e puderam, mais adiante, depois da Primeira Guerra Mundial, investir no processo de industrialização do Brasil, tá bom? Então vamos agora na pergunta 2. De que maneira na imagem 2 se relaciona no contexto social apresentado no texto? Imagem 2, lembrando que está falando sobre a Guerra dos Canudos, né? Povo pobre, precário, marginalizado, né? Recomendo vocês verem um filme sobre Canudos. E vamos lá ver a resposta. A imagem 2 apresenta um grupo da população rural na região Nordeste. Nos primeiros anos do século XX, de acordo com o texto,
Nessa época, a população brasileira ainda era predominantemente agrária, porém estava no processo de urbanização. Esse processo gerou conflitos e impactos sociais em alguns locais, como é o caso mostrado na imagem. Isso aí, esses impactos sociais são os grandes proprietários de terra querendo essas terras, né? Tomando terras de pessoas mais humildes, mais pobres, e colocando eles sempre, distanciando sempre eles marginalizando, colocando eles à margem da sociedade, né? Vamos na parte 3. Que diferenças se destacam entre o país representado no censo de 1920, descrito no texto acima, ao Brasil atual? Vamos lá, olha logo a resposta. A principal diferença está na porcentagem de pessoas que trabalham no campo e na cidade. Enquanto na década de 1920, a maioria da população, quase 70%, trabalhava no campo. O Brasil atual, segundo o censo de 2010, tem a maior parte da sua população, 84%, trabalhando na cidade. Hoje em dia nós somos um país muito mais urbano e menos rural. Antigamente nós éramos um país muito mais rural e menos urbano, né? Agradeço a Primeira Guerra Mundial. Então é isso, pessoal. É o que vamos dar hoje. Depois a gente vai passar para o próximo tema, né? Essa é só uma introdução para a gente entender o contexto social desse momento. Para você entender história, você tem que entender o contexto, você tem que entender primeiro o cenário, para depois a gente pegar os detalhes. E a gente agora, daqui a pouco, numa outra parte, a gente vai pegar os detalhes, né? E vai ser o próximo tema vai ser a queda da monarquia e a república da espada. Essa foi só uma introdução, uma busca do cenário, do contexto daquela época, tá bom? Eu vou me filmar agora. Então é isso, pessoal. Se vocês entenderam ou que tiverem alguma dúvida, é só mandar uma mensagem aqui pro tio aqui, tá? Que o tio responde, tá? Qualquer coisa é só me perguntar. E se vocês quiserem me dar uma ajuda para melhorar minha aula, para deixar uma aula muito mais legal, que vocês queiram que eu faça uma aula dessa, me dá uma ajuda aí, eu preciso, tá? Eu sou noob, eu não sei muito bem ainda, mas eu vou aprender em nome de Jesus, tá? É só isso que eu tenho para dizer a vocês. Muito obrigado pela atenção e um beijão e muita saudade de vocês e tchau, tchau.